Prontinho. Bom, pessoal, bom dia. Fico muito feliz em ver vocês aqui. O objetivo dessa live é mostrar um pouquinho de tudo que a gente lançou no ano passado, né? Que não foi pouca coisa. Brinco sempre com o Léo, com o Gabriel, que é um problema bom. Toda hora tem um lançamento para a gente correr, para a gente tentar ensinar os nossos clientes a ter a melhor usabilidade possível, mostrar para as pessoas que ainda não nos conhecem, né? Ou que já conhecem o VTracker, mas ainda não são clientes, toda a potencialidade da ferramenta. E hoje a gente trouxe as pessoas mais especiais do VTracker, que é a Bruna e o Emerson. Acho que quem tem contato com eles sabem o quanto eles são parceiros, o quanto eles ajudam a gente a usar melhor a ferramenta. E eles vão apresentar para a gente, além desses lançamentos, que já são mais de conhecimento geral aí, principalmente dos clientes, eles vão mostrar algumas novidades também que a gente tem por aí, tá bom? Passo a palavra aqui para a Bru e para o Emerson. Perfeito. Muito obrigada, viu, Cami? Eu já vou começar compartilhando aqui um arquivo de apoio que a gente fez. A ideia é literalmente ser um bate-papo com vocês hoje, tá, gente? Então, muito obrigada para quem separou essa uma horinha na quinta-feira para estar conosco. Pré-almoço. Exato. Então, vai ser um bate-bola aqui. Eu e o Emerson, a gente vai contextualizar para vocês um pouco das atualizações de 2025 e possivelmente fazer alguns spoilers de 2026 também, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu seguir aqui na apresentação. Abro, compartilha aí, gente. Muito bom dia. Né, dependendo aí quem vai ver depois, boa tarde, boa noite, não é? Não sei, vai gravar, não é, Camis? Então a pessoa pode ver até de madrugada se quiser, então não tem problema, até se tiver no fuso horário diferente. Então, pessoal, muito bom dia. Para quem me conhece, eu sou Emerson Oliveira, para quem não me conhece também, não sei se todos que estão aqui são clientes ou não, mas de certa forma, muito prazer em conhecê-los ou revê-los, não é? Hoje a gente vai falar muito das novidades de 2025, e eu posso dizer que foi um ano muito legal, como a Camis falou, um ano de problemas bons, de novidades boas, assim. Eu, pelo menos falando do meu lado pessoal, desde que eu tô no VTracker, talvez tenha sido o ano que a gente mais implementou coisa, e eu acho isso muito positivo, foi bem legal, foi bem interessante, e nada mais justo, né, Bru, do que a gente compartilhar essas novidades com vocês, não é mesmo? Com certeza. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, responsável pelo time de clientes aqui do VTracker, tá? Então, já vi aqui que tem algumas carinhas que conhecem talvez um pouco mais o Emerson, muito prazer para vocês que eu ainda não tive a oportunidade de conversar. Essa live de clientes está um pouquinho diferente, porque a gente abriu também ao público, então possivelmente tem pessoas que não são da base de clientes, então sejam bem-vindos também, para quem assiste agora, ou como o Emerson disse, gravado de madrugada, à noite, à tarde, enfim. Estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente. Vamos lá, então, gente. Basicamente, antes de qualquer coisa, como eu acabei de mencionar, essa live ela está aberta além da base de clientes, então acho que é importante a gente introduzir um pouquinho do que é o VTracker, né? Quem é o VTracker? É uma ferramenta, né, de, enfim, tecnologia, uma empresa de tecnologia que está há mais de 13 anos no mercado, 100% nacional, 100% brasileira, feito para o público brasileiro também. Então, a ferramenta, ela integra soluções para atendimento, né, SAC 2.0, monitoramento de mídias sociais, gestão de redes sociais e pesquisa de mercado. Todas essas soluções, elas contemplam a otimização, né, para a entrega desses dados e melhoria na visibilidade deles, com inteligência artificial. A gente vai falar bastante sobre IA hoje, tá? São muitas novidades de 2025 e, mais uma vez, acredito que muitas coisas vão vir aí também em 2026. Bom, bora seguir aqui. Vou falar um pouquinho do nosso cronograma de hoje, tá? Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre novidades de coleta de dados, né? Bem focado em TikTok. A gente fez algumas atualizações muito legais aí, e aí reforçando para a base de clientes. Óbvio que a gente já fez essas comunicações, mas é importante trazer para cá. Vamos falar um pouquinho sobre buscas rápidas, né? Produto novo da ferramenta disponível para vocês utilizarem, inclusive tá liberado para a base inteira. Então, quem ainda não testou, é muito legal depois da live, depois da gente introduzir como vocês podem fazer isso, testarem ali no ambiente de vocês. Produtos voltados à inteligência artificial, então, tanto relacionado à sentimentalização, quanto relacionado a resumos em si. E um encerramento, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, a gente abre uns minutinhos aí para a gente ter essa troca do lado de vocês também, não ser só um monólogo, certo, Emerson?
Perfeito, 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 né? A gente vai passando aqui ao longo do tempo mostrando essas novidades, mas ao final, se vocês quiserem, tiverem dúvidas e quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade, estamos aqui para ajudá-los. E claro, quem já usou, maravilha, quem não usou e já tem o VTracker, cara, usa, porque por enquanto está disponível para todos os clientes, então não perca essa oportunidade, vai lá, se tiver, e é uma coisa que eu falo sempre, né, se tiver dúvida, poxa, onde que vai no VFest, depois a gente pode mandar os links aqui, mas para quem já tem o VTracker hoje, pode até entrar em contato com o nosso suporte, perguntar, poxa, como é que eu faço para acessar o VFest, né, que aí nós vamos mandar o link, e você vai ver que é chuchu beleza de entrar, login, senha que você já tem, logou, já vai estar na carinha assim para você, o VFest, entrou, faz os filtros, e é bem tranquilo de mexer, a gente vai mostrar isso já já, tá bom? Boa. Mas antes da gente falar de VFest, vamos falar de TikTok, né, Emerson? Bora lá? Exatamente, vamos falar de coisa boa, falar de TikTok, né? Não sei se vocês lembram da TechPix, né? Mas é de fato coisa boa mesmo, tá? TechPix, eu não sei como é que tá esse caminho aí. Mas vamos lá. Sobre duas grandes novidades ali que nós tivemos com relação ao TikTok, né? Sabemos cada vez mais da importância do TikTok com relação à sua representatividade nas redes sociais, e para social listening, saque, não é diferente. Então, portanto, ano passado nós fomos uma das primeiras plataformas a adquirir, né, a conseguir fazer essa integração via API do TikTok DM, tá? Então, para quem já trabalhava com o TikTok dentro do VTracker ali, já usava o TikTok como uma coleta proprietária para trazer os dados de comentários, sentimentalizações e afins, também já é possível ter isso dentro do próprio VTracker. Ali, ó, o Bru já está compartilhando, então você percebe que eu tenho ali o TikTok, comentários e perfil. Então, na hora que o cliente ele faz esse cadastro, ele também tem a opção de ter o TikTok mensagens. Bem tranquilinho, tá? Com ele você vai conseguir trazer as DMs, então agora também tem essa possibilidade, e para quem trabalha com saque também é possível fazer esse processo de atendimento, sentimentalizar e tudo mais, tá? Então essa foi talvez a primeira novidade de TikTok do ano passado, beleza? Bem tranquilo de colocar também, então, poxa, Emerson, não sei fazer o processo de conexão, não tem problema, gente, não marca dúvida, vai lá no suporte, pode mandar um e-mail pra gente também, a gente tem um e-mail lá do nosso time de atendimento, @vtracker.com.br, fala com a gente tem vários passo a passo na academia também do VTracker, mas entra lá, a gente vai te auxiliar a fazer esse processo. É mega simples mesmo, juro para você, tá? Você vai ter à disposição ali o Alex, que vai estar super ali à disposição para falar com vocês, tá bom? Não sei se lembrando que é uma integração nova de TikTok, mas vocês conseguem integrar basicamente todas as redes sociais dentro do VTracker para vocês terem esses dados unificados, tá? Pensando em atendimento em si, centralizar essas informações é muito importante para a operação e também para a parte de dados de vocês ali do dia a dia, tá? Então, reforçando aqui, essas são todas as possibilidades de integração, né, de coleta de dados aqui no VTracker, e todas essas opções que estão disponíveis aí na tela, vocês também conseguem fazer atendimento. Claro que dando um destaque maior aí para o TikTok, que é a novidade de 2025. Bom, seguindo aqui, como o Emerson bem disse, né, o TikTok ele tem um grau de importância bem grande, né, enfim, nos últimos anos, né, as comunicações elas estão bem presentes ali, e pensando nisso, a gente também integrou no VTracker a parte do TikTok Trends. A gente já tinha na ferramenta a telinha de acompanhamento de trends, tanto de Google quanto de Twitter, né, para a gente acompanhar quais são os temas que estão ali em alta de hora em hora, ter essas informações guardadas na ferramenta, caso a gente precisasse retornar em alguma data, um horário em específico, e com o TikTok não foi diferente, né? Então, pensando mais em qual que é a forma de entrega dessa informação, o TikTok, ele entrega para nós um ranking das hashtags mais utilizadas da rede social por dia, né? Então, é um pouquinho diferente ali do Twitter, que ele tem uma relação de hora em hora, o TikTok, ele faz essa atualização uma vez ao dia. Mas dentro da tela do VTracker, eu também consigo fazer os filtros do período, que eu quero ver quais foram as maiores trends ali, né? Consigo escolher o provedor, nesse caso eu estou apresentando só o TikTok para vocês, mas eu poderia ter as 3 visibilidades, se fosse o caso, e aqui na lateral direita eu consigo acompanhar dia após dia a evolução
das temáticas, né, o que foi mais ou menos mencionado dentro dos últimos dias, entendendo como que a comunidade tem se comunicado, né, como que a comunidade tem se movimentado, tanto relacionado a questões virais, quanto, literalmente, visibilidade de mercado como um todo. Então, esse recurso fica disponível para vocês dentro do VTracker, aqui na parte de inteligência e trends, beleza? E o legal, né, Bru, é que, tipo assim, como você pode voltar para dados dias anteriores, então, poxa, quero ver uma possível trend que pode ter ocorrido em novembro de 2025 em determinado período. Você pode simplesmente jogar lá. E o bacana é, isso não gasta a ocorrência do plano de vocês. Às vezes a galera fica com essa dúvida. Poxa, Emerson, mas se eu utilizar o Trends ali, vai consumir onerado o meu plano? Fica tranquilo, não vai. Não vai nada. Ali é mais a parte da exibição do dado, a parte daquele gráfico, aquela parte daqueles consulta, né? Da consulta, exatamente, para você explorar. Então, não gasta do seu plano, também está disponível para todos os clientes, tá? E o TikTok também, mensagem está disponível para todos os clientes. Tá? Não é um pacote adicional, já é embutido. Se você quiser utilizar, fica à vontade. Se trabalhar com saque, usa. É bem maneiro, bem legal. Beleza? Show de bola. Então, de TikTok seguimos para a nossa próxima atualização. Acredito que uma das mais importantes do ano e o que, enfim, alguns clientes já haviam pedido aí por alguns meses aí para nós, a gente conseguiu fazer essa integração ano passado. Bom, agora dentro de casa a gente tem o VFest, né? A gente mencionou aí bem no comecinho da live, falou bastante dele, é um recurso que é bem legal vocês utilizarem, caso ainda não tenham tido a oportunidade ainda, mas é o recurso de busca rápida do VTracker, tá? Então, a gente contempla, né, a partir da base de dados públicos coletados do VTracker em si, e disponibiliza essas informações para vocês, caso vocês precisem fazer uma consulta que, né, precise de um dinamismo ali um pouco mais rápido. Então, Bru, aconteceu uma polêmica ou alguma situação que aconteceu naquele momento, eu não tenho tempo de criar um monitoramento, esperar os dados serem coletados, eu quero ter uma visibilidade um pouco mais dinâmica, pensando em gerenciamento de crise ou até mesmo consulta de informações mais rápidas que, mais uma vez, eu não quero que consuma do meu plano. O VFest, ele veio para resolver esse ponto aí em aberto em si, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só para vocês entenderem como funciona essa dinâmica. Eu usei um exemplo bem básico, bem aberto, só para a gente ter aqui na tela, mas o VFest, ele tem essa carinha disponível aqui para vocês, tá? É um link externo do VTracker, e aí, enfim, já dando um grande spoiler, essa estrutura e esse layout, possivelmente vocês vão ter mais acesso aí durante o ano de 2026, né? Então, aqui vocês conseguem integrar qual que é o período que vocês querem analisar, a linguagem, o termo de pesquisa e o mais importante de tudo, vocês conseguem comparar com outro termo, tá? Termo ou contexto mesmo em si. Então, a facilidade de fazer pesquisas rápidas ali no dia a dia para fazer consultas mais dinâmicas podem ajudar vocês a fazerem algum gerenciamento aí, tá? Então, ele mostra aqui na telinha, né, os itens encontrados, como eu estou em formato de comparação, ele vai colocar um termo e outro, assim como quais foram, né, a proporção relacionada à coleta, quais são as fontes de dados de cada um dos resultados, os top posts, então eu já consigo ter uma visibilidade um pouco mais estratégica, né, relacionado a, beleza, eu sei o número, né, a volumetria de informações, mas o que está sendo abordado dessa temática, né, o que tem sido compartilhado com as informações reais, né. Tanto relacionado a Facebook, quanto relacionado a Twitter, por exemplo, a gente consegue integrar esses top posts aqui na tela para vocês, da maioria das redes sociais aqui. Além dessa parte de top posts separados por rede social, a gente também consegue ter uma visibilidade relacionada a publicadores também, tá? Últimas notícias, a gente também contempla aqui, diferenciais aqui na tela, e a parte de publicadores logo abaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, pode falar, Emerson. Só complementar aquela parte de cima, Bruno. O legal é que se o usuário, por exemplo, ele clica numa dessas postagens, se ele clica na legenda, ele vai ter a legenda completa, se ele clica na mídia, por exemplo, ele vai para a postagem direto da rede. Então, você consegue olhar para ela lá na rede depois. Então, é bem interessante, bem bacana de fazer esse trabalho também. Exatamente. Eu só ia pedir se você puder diminuir um pouquinho sua tela, porque eu acho que vai ficar... Claro.
te ver. Claro. Um Ctrl menos Um aí. pouco melhor? Tá aparecendo um pouco melhor para vocês? Acho que sim. Melhor? Tá. Pra mim tá bom. Boa. Então, aqui a gente tem algumas questões de termos, né? Grafos de comunidade de cada um dos contextos filtrados aqui na tela, nuvem de palavras, top influenciadores de cada uma das redes sociais, então, Facebook. Aqui um pouco mais abaixo a gente tem o X, um pouquinho depois a gente também tem YouTube, Instagram, enfim. Vocês conseguem ter uma navegação bem legal, é bem completinho o VFast para vocês, tá? E aqui, por fim, mas não menos importante, a gente tem uma nuvenzinha de emojis. Tem bastante gráfico para vocês conseguirem utilizar ali no dia a dia para fazer algumas consultas, né? Exatamente por ser uma busca rápida baseada na base de dados que é coletado no VTracker, a ideia não é que vocês tenham que classificar essas interações, integrar essas interações, a gente tenta passar pelo menos uma visibilidade um pouco mais mastigada relacionada a dados quantitativos para vocês, tá? Qualitativos aí é um pouco mais complexo, que depende de cada análise, mas as informações quantitativas, elas ficam disponíveis ali na tela para vocês. Beleza? Até queria complementar, eu estava lembrando aqui, lembrei agora. Teve um cliente, né? Eu fui fazer um papo meio. Tentei puxar alguns clientes para alguns papos parecidos com esse aqui, que a gente está fazendo mais para mais gente. E eu estava conversando com um cliente, aí foi, na verdade, até um acompanhamento, e a gente começou a entrar num assuntos, tinha dúvidas estratégicos e tal. E aí ele, Emerson, cria monitoramento, não sei do que, eu não lembro qual que era o monitoramento. E aí foi bem na época que a gente lançou o VFast, assim. E eu falei, poxa, cara, eu acho que talvez para você o VFast é bom. Aí eu peguei, mostrei para ele, porque ele não precisava como é que eu posso dizer? Ele não precisava estratificar todo aquele dado, né? Coletar tudo. Ele precisava pegar as principais informações. Então ele precisava daquela análise mais rápida, nessa busca mais rápida, porque ele precisava entender aquilo com uma flexibilidade, uma exploração um pouco mais dinâmica ali, naquele momento, né? Sem precisar coletar. E eu falei, cara, eu acho que o VFast pode ser uma boa. A gente pegou, usou o VFast e ele falou, cara, é isso que eu preciso. Aí o que ele pegou? Ele começou a usar o VFast porque para ele era o que ele precisava naquele momento. Então, a gente já naquele momento, por uma mera coincidência, já acabou ajudando o cara. Então, isso é muito legal, muito legal. E o bacana também, né, Bru? Não consome coleta do teu plano. Não consome do plano. Tá, então a galera fala, mas sei lá, deu 50 bilhão de dados. Não, calma, cara. Não vai consumir coleta do teu plano, tá? Isso que é o bacana, porque ele tá pegando, ele tá fazendo basicamente uma análise exploratória daquela quantidade de dados, né? Exato. Posso só complementar também? Por favor. Acho que é importante também falar, né, que essa busca exploratória, ela é muito dos dados que a gente coleta dentro do VTracker, né? Sim, então, a gente tem uma base de dados enorme. E o outro ponto é que é muito interessante também o VFast para quando você vai criar o seu monitoramento do dia a dia, né? Você pega termos que você está em dúvida se vai trazer o que você precisa, você coloca no VFast e vai entendendo e montando a query para que ela seja muito assertiva, assim, você não precisa depois ficar revisitando, consultando, coleta dado consumindo do seu plano, sendo que não era exatamente o que você precisava, então também serve muito para isso. Agências, né? Preciso prospectar um cliente, estou aqui numa proposta, numa concorrência, eu faço um overview da marca, faço um overview ali do setor, do segmento da pessoa, consigo criar um puta estudo em sei lá, em 2 dias, e consigo apresentar para o meu cliente para mostrar que a potencialidade do seu trabalho, né? Então, tem várias coisinhas. E aí, Bru e Emerson, o José aqui, nosso grande querido, que está sempre com a gente aqui, parceiro, ele tem uma dúvida aqui que eu acho que é bacana a gente falar agora dela, né? Não deixar para o final. Seria, né? Se você quiser abrir o microfone aí, José, também, fica à vontade. Mas é mais para ser possível baixar os dados, né? Ou só visualizar na tela e pronto. Perfeito. Eu vi aqui no chat. Acabei de mandar. Por hora, né? Pelo menos eu digo por hora, assim, porque a gente sabe que o mundo é muito dinâmico, pode ser que em algum dado momento a gente tenha essa outra opção. Mas por hora é só possível visualizar na tela. Você até consegue baixar ali. Tem algumas opções de export, mas eu acho que são de alguns gráficos ali específicos, mas não uma exportação, vamos colocar assim, uma exportação analítica, sabe? Do dado em si.
Exato. Mas já é possível, caso você precise, né, José? Bru, gostei dos resultados, do volume de resultados, eu quero transferir essas informações para um painel, para que eu consiga classificar, integrar ali no meu dia a dia de monitoramento e personalizar as minhas interações de coleta. Para você utilizar, literalmente no seu dia a dia já é possível, tá? Mas, por enquanto, a visibilidade desses gráficos é só na tela, a exportação ainda não é possível, tá bom? E uma ótima observação aqui que ele fez, né, que o VFast é uma opção muito interessante para coletar dados numa prospecção. Perfeitamente. Você não consome do seu plano, você consegue ter uma entrega, né, uma pílula do que você pode fazer ali para esse prospect em si, e aí é um produto mais estratégico para o dia a dia de vocês. Ótimo. De certo modo também, né, eu não reparei se a Camis acabou falando disso, mas o VFast também, ele pode ser uma boa ideia para você até, vou colocar aqui entre muitas aspas, mas testar query. Porque às vezes você vai, poxa, eu quero criar uma query ABC. Se você não tomar o cuidado, eu vou dar um exemplo assim, um pouco a grosso modo, mas vamos supor, monitorar Covid, né? Por exemplo, na época lá da pandemia, que espero que não volte nunca mais. Cara, se eu jogo aquele termo, ele naquela época ele consumiria tudo, mas aí é aquela coisa, com o VFS você joga aquilo, você ia começar a ter, claro, uma grande volumetria daquele dado, mas será que você precisaria de todo aquele dado? Porque às vezes você não precisa de tudo aquilo, às vezes você precisa esmiuçar mais. E você, tendo o VFast de certa forma, ele até te ajuda também a trabalhar numa query muito mais inteligente, porque você consegue ver o teste ali de uma certa forma, tá? Tô colocando aqui entre muitas aspas, porque, claro, é um exemplo, né? E ajuda a reduzir muito ruído, perfeito. Exato. Então, reforçando aqui, né, o produto VFast está disponível para a base inteira de clientes por enquanto, né, e aí vocês podem falar com o gerente de contas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à usabilidade. Se vocês precisarem recuperar os dados que são apresentados ali no VFast para um projeto interno, para um painel, né, para, enfim, vocês classificarem a sentimentalização, taguearem, literalmente colocar em modo de produção ali do relatório de vocês, já é possível fazer essa recuperação, tá bom? E aí, claro, o suporte está à disposição para vocês, eu, o Emerson, os contatos, eles estão mais do que à disposição aqui para vocês tirarem as dúvidas. Beleza, gente? Bora lá, então, Emerson, seguir? Bora, que é isso, vamos lá. Bora lá. Uma das nossas últimas novidades, a penúltima novidade do ano de 2025, que é a sentimentalização por IA via LLM. Essa, particularmente, eu gosto pra caramba, assim, é uma das minhas preferidas. Eu adoro essa daqui, foi uma das que eu mais gostei. E talvez a que eu mais peço pro Léo aqui do nosso time inserir para os clientes, às vezes para teste, para os clientes que contratam ali, porque eu gosto pra caramba, né? Mas, afinal de contas, o que é isso, né? A sentimentalização por IA via LLM, ela chega para melhorar a forma de sentimentalização dos dados coletados do VTracker. Por quê? Porque ela utiliza uma inteligência artificial VLLM que traz uma interpretação de contexto, da semântica das palavras, muito melhor. Você consegue dar contexto para essa análise, então você consegue dar o seu ponto de vista de uma maneira muito simples através de um contexto, né, e a gente consegue integrar isso para a análise do cliente. O bacana é que ele vai entender nuances como ironia muito bem, entender muito bem as polarizações também, a depender do contexto, claro. Ele vai também diminuir o ruído. Então, tinha alguns clientes que falavam, poxa, Emerson, às vezes tem algumas situações aqui que estão mais neutras e etc. Cara, com essa LLM, a gente diminui muito o neutro. E automaticamente você também reduz um pouco do ruído ali da sentimentalização. Aliás, reduz pra caramba. E reduz tempo, e tem uma qualidade de sentimentalização muito melhor, porque ele vai ter uma acurácia, assim, muito superior ao que a gente tem hoje para os clientes que não tem, por exemplo, a LLM. E ela é muito legal. Para você ter noção, quando a gente lançou isso, que eu, se eu não me engano, de cabeça foi lá setembro ou outubro, foi mais ali já perto dos últimos meses do ano, a gente fez algumas comunicações para, poxa, olha, a gente está com esse novo produto, eu falei com alguns clientes em call, inclusive, alguns clientes novos, alguns contrataram, alguns fizeram trial, e outros fizeram trials e depois contrataram, né? Por quê? Porque o cara acabou vendo que, cara, reduzir meu tempo de ficar lá requalificando dado, não vou precisar criar uma regra ou ficar mexendo muito no manual depois treinar, porque só o fato de eu aplicar um contexto e só o fato de eu ter uma IA que ela está trabalhando ali, VLLM, né? Só para vocês entenderem,
basicamente, como é que a gente faz o processo hoje? Então, o VTracker coleta o dado, a gente pega esse dado e uma IA, e aí eu vou falar aqui, a grosso modo, dessas grandes IAs do mercado, Gemini, OpenAI da vida, ele faz essa qualificação. Então, com uma inteligência e um poder absurdo, né? Quem já usa IA no dia a dia sabe o poder que essas IAs têm, né? E é maravilhoso. Eu já testei sem dar nuance ali de contexto, cara, e é incrivelmente bom. Quando você dá o contexto, é absurdo. Absurdo. E assim, eu tive um cliente que ele testou, né, Bruce, se você quiser até passar para o próximo slide, eu tive um cliente que ele testou e ele estava com uma situação X ali, tá, em que ele tinha muito neutro e algumas coisas que não estavam qualificando. Né, estava usando ali uma inteligência mais do padrão. Cara, como ele só rodou assim, eu falei, cara, roda uma semana, um mês. Ele falou, não, beleza. Começou a rodar. Eu falei, tá, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, Emerson, muito bom, a gente não dá para ficar sem essa qualificação. Eu não consigo ficar sem essa qualificação mais. O que aconteceu? O cara acabou precisando contratar. E aí melhorou muito para ele, porque ele começou a ter um relatório muito mais focado, então ele acabou depois criando um dashboard onde ele olhava só porque era negativo, e aí esse negativo ele era muito mais acurado, porque antes quando ele olhava o negativo, por mais que parecesse pouco, às vezes tinha coisa no negativo que estava no neutro, né? Claro, neutro vai ter, porque vai ter coisa ali de dúvida, às vezes umas publicações que realmente são mais neutras mesmo, mas ele começou a identificar muito mais o positivo e muito mais um negativo. Então eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é maravilhoso. Peguei um exemplo de um monitoramento em que, sem a nossa IA de LLM, VLLM, como era essa sentimentalização, olha a quantidade de neutro, né? Olha como ele generalizava muito algumas coisas para o neutro. E depois, com essa aplicação de IA, de sentimentalização VLLM, olha como ele entende mais o positivo e negativo. E isso é maravilhoso, cara, porque te economiza tempo, te economiza trabalho, te dá uma acurácia muito melhor, te dá uma entrega muito melhor, sem você precisar fazer tanto esforço. E assim, se eu não me engano, tá, isso daqui eu nem apliquei um contexto específico ali para a LLM. Eu poderia falar, olha, eu sou fulano de tal, esse é meu contexto de vida e faz a sentimentalização com base nisso. E aí fica um negócio assustador. Então, assim, vale muito a pena. Eu, particularmente, gosto, cara, de verdade. E você aí que já fala comigo e gostaria de testar, pô, quero testar por uma semana para ver se isso aqui é o que eu preciso, né? Não tem problema, fala comigo, fala com a Bru, a gente coloca em um monitoramento de teste para vocês testarem por uma semana e vocês avaliam se faz sentido no modelo de atuação de vocês. E quem não é cliente, não sei se tem alguém que não é cliente aqui, mas caso tenha, fala com alguém do nosso time comercial, né, depois no final, não lembro de cabeça o e-mail, mas eu acho que é comercial@vtracker.com.br, né? Manda um e-mail para lá que ou a Rafa ou o Fer ou a Pá vão direcionar vocês para explicar um pouco melhor sobre isso. Tá bem? Perfeitamente. E complementando, você quer complementar alguma coisa? Falei muito. Também a parte de casa de uso ali da base de clientes, um diferencial muito forte foi relacionado aos emojis, né? Interpretar emoji é uma coisa muito sensível, é muito complexo fazer isso, e esse formato, ele consegue fazer uma leitura perfeita dos emojis, literalmente otimizando o tempo da operação, né? Então, as operações que ficavam tendo que ter o retrabalho, de visibilidade, de reclassificar essas interações, elas já têm uma assertividade um pouco melhor, e aí foca no relatório, foca nas informações que precisam de tempo mesmo, e não só refazer as categorizações dentro da ferramenta. Então, ironia, emoji, contexto, assertividade, ela melhora 100% ali para vocês com relação às classificações. Beleza, pessoal? Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, por favor. Como é que a gente configura isso? A gente configura isso nos monitoramentos? Boa, ótima pergunta, Cami. Atualmente, as liberações, elas são feitas internamente para os projetos, tá? Então, a partir do momento que você faz a contratação, e aí um ponto importante nesse caso aqui, ele não é um serviço integrado no VTracker, porque tem custos externos, né? Então, tem um custo ali para a gente fazer a liberação dessa sentimentalização mais assertiva. Pensando na base de valores, não é um custo muito alto, tá, gente? Então, por favor, procurem o gerente de contas de vocês, vale muito a pena, pensando em redução de tempo, mas é uma ativação que é feita a partir do acionamento ou do suporte ou do gerente de contas, por enquanto.
Como eu falei, nesse ano de 2026, a gente vai passar muita autonomia para vocês ali dentro do ambiente. Então, vocês mesmos vão poder ativar esse modelo, colocar a contextualização, mas nesse momento ainda precisa ser acionado o gerente de contas para a gente fazer essa ativação, tá bom? Respondido, Cami? Perfeito. Bom. Bora lá, Emerson. Bora. Então, Temos mais uma aqui, ó, Bru. Tem boa. Vamos utilizar a API? Posso responder essa, Bru? Por favor. A partir do momento que você extrai o dado via API, automaticamente, como o processo é o seguinte, né? Então, o VTracker vai coletar o dado, você vai ter ali pode ter um delayzinho aí de um tempinho ou outro, ele já vai, assim, bem breve, ele já vai te dar essa sentimentalização na ferramenta. Como você vai consumir o dado via API, se lá no VTracker você já tem essa sentimentalização via LLM, automaticamente lá para a tua base de dados que você está consumindo, ela já vai com esse sentimento, tá? Já vai com esse sentimento. Ai, que glória, hein? Porque, nossa, isso é muito chato ficar fazendo manualmente. Exatamente. Já vamos resolver isso aí. Vamos nessa. Perfeito, então. E aí, na mesma linha da parte de atualizações voltadas à inteligência artificial, né, enfim, aprimorar ali o dia a dia de vocês, a gente vem também com um produto que é o VAI, que nada mais é do que resumos inteligentes, insights rápidos do que acontece no seu projeto. A ideia é que seja disparado automaticamente via WhatsApp ou e-mail, um resumo analisado, contextualizado, priorizado do monitoramento de vocês. Então, para ser uma pílula de conhecimento, acompanhamento de gerenciamento de crise, literalmente acompanhamento do seu projeto, o VAI facilita muito com essas entregas automáticas, tá? Da mesma forma que a gente consegue contextualizar a sentimentalização ali para indicar o que é positivo, negativo e neutro para o meu projeto, esses resuminhos, eles também podem ter contexto. Então, a minha marca é essa, os meus concorrentes são esses, eu quero dar destaque caso mencionem tal produto, ou caso reclamem, eu também quero destacar nesse meu resumo, literalmente contextualizar para que isso seja disparado automaticamente para vocês, tanto num formato de reporte, né, enfim, para vocês repassarem para o cliente final de vocês, como para consumo interno ali do dia a dia de vocês, tá? Aqui a gente tem uma préviazinha de como que ele chega no WhatsApp, no e-mail, que vocês conseguem abrir um paperzinho ali de visibilidade. Tem a logo do VTracker logo acima aqui, mas é totalmente personalizável, pode colocar a logo de vocês, né, a gente pode construir um formato em conjunto. Eu queria, inclusive, reforçar aqui que esse QR Code, ele tem um dos VAIs que a gente gerou relacionado à Natura, né, a marca Natura, é bem legal esse VAI, então eu vou deixar uns minutinhos aí na tela para vocês apontarem o telefone de vocês, abrirem no telefone de vocês esse resumo também, irem acompanhando ali o que a gente pode entregar ali relacionado a resumo, dados e visibilidade num contexto geral. A Cami também fez o ótimo favor aqui de mandar o link direto no chat, então, se vocês não conseguirem ler o QR Code, tem o linkzinho aqui à direita, mas o que eu gostaria de pontuar é que a estrutura dele é muito personalizável, né? Então, Bru, eu queria mudar a ordem das informações ou retirar algumas informações que não são importantes para mim e manter só a parte do resumo e análise de sentimento. Tudo isso a gente consegue estruturar de acordo com a necessidade de vocês. Falando um pouco sobre frequência, o VAI ele tem algumas frequências que podem ser utilizadas. Então, esses disparos, eles podem ser mensais, quinzenais, semanais ou diários, se for o caso. Então, para acompanhamento, ele é essencial para gerenciamento de crise. Ele facilita porque os dados vão estar na palma da mão de vocês, sem a necessidade de um analista logar na ferramenta, exportar o relatório, analisar caso a caso, tudo isso direto ou no WhatsApp ou no e-mail de vocês, tá? Produto 100% novo aqui do VTracker, tem um custo adicional também, né, na ferramenta, mas, mais uma vez, para quem é da base de clientes, procura o gerente de contas de vocês, quem cuida do projeto de vocês, que a gente pode, enfim, fazer algumas simulações ali de visibilidade, e para quem é novo também, o nosso time comercial está super à disposição para apresentar para vocês um pouco melhor essas soluções. Emerson, quer complementar? Quero complementar. O mais bacana a depender do plano, não lembro se até o plano de 150 mil ocorrências por mês, a contratação do VAI, ela vale para todos os projetos. É isso? É mais ou menos.
É isso. E aí, ou seja, você tem lá, tem 10 projetos, você tem lá um plano de 5 mil coins, vou pegar ali a média, assim. Poxa, você pode usar nos seus projetos. E aí você vai escolher ali, receber claro, vai de acordo com a contratação, igual a Bru falou, né? O mensal, o semanal, o quinzenal, o diário. E aí é bacana, você pode receber de vários projetos. Isso é muito, muito bacana. Ajuda muito, assim, a galera. Eu tenho um cliente, teve um cliente, assim, um caso real que foi até curioso. A gente é um cliente que ele acabou renovando, ele não ia renovar, não ia renovar conosco, por uma questão de, cara, eu não consigo, eu não tenho braço. Não tenho braço para trabalhar. Eu sei que o VTrack é legal, é importante, legal, tem relatório, mas eu não tenho tempo para mexer nisso. Eu não consigo mexer nisso. Eu já faço 40 bilhão de tarefa, mas se tivesse algo que fosse mais automático, assim, para a gente seria maravilhoso. E novamente a coincidência. Foi bem numa época assim, falei, cara, não, a gente tem aqui o VAI, e vou mostrar para vocês. E aí, na hora que eu mostrei para os caras, ele falou, não, Emerson, isso é muito legal, isso ajuda muito a gente, até porque eu não preciso entrar muito no monitoramento. Claro, né, a gente tem que ser muito franco de falar. Para que o VAI também tenha uma ótima análise, você precisa que seu monitoramento esteja muito bem estruturado. Isso é um ponto mega importante também. Vou sempre falar disso. Então, claro, a gente fez umas revisões nos monitoramentos para ver se as queries, palavras-chave, links, tudo o que precisava ser coletado era o que estava ali. Fez esse check, depois disso, poxa, vamos trabalhar então com o VAI semanal, que para eles era esse caminho. Cara, maravilhoso. E a gente fez uns acompanhamentos assim, ao longo de 2 meses, semanalmente, toda quarta-feira ali. E a gente batia algumas coisas, era bem curioso, batia algumas coisas, e era bem legal, porque ele pegava, nossa, Emerson, eu descobri que tem um determinado marca, outro fulano ali que não tem nada a ver com a gente, mas que tem o nosso nome. Aí acabava pegando umas micro coisas ou outras ideias ali que começava a ajudar muito a galera até em conteúdo. Tipo, olha, cara, tá vendo isso aqui, ó? Se vocês ouvirem falar dessa empresa, não é gente, tá? A galera às vezes usava o próprio VAI como insumo para trabalhar em um trabalho de conteúdo depois, né? Como é muito bacana também, dependendo do projeto, vai ter o VAI ali que ele tem a parte final. Tem um aqui, ó. Eu ia falar, nossa, eu ia pegar um VAI aqui para mostrar para vocês. Posso compartilhar, Bruno? Eu já estou com ele engatilhado aqui, terminando a sua fala. Que aí tem as partes de pontos de atenção e tudo mais, que eu acho muito legal, porque ele vai trazer, a Bruno vai mostrar, né, mas ele vai trazer coisas do período, mais ou menos ali uma quantidade de tempo analisado, de volume analisado, mas você vai ter o resumo do que aconteceu, que é muito bom, e a depender e da mesma forma que a gente faz com a IA de LLM para sentimentalização, você pode dar contextos, onde você pode dizer, olha, eu sou, por exemplo, a Natura, imagina que eu sou lá um analista de não sei o que lá, sênior, faça análise focada na marca, tente pegar coisas positivas, negativas e direcionar para um caminho, e ele vai trazer para você esse resumo. E é muito bacana, muito bacana. Eu tenho um cliente que teve um outro caso também, que a gente vai conversando, e eu falo demais, gente, aí eu vou lembrando das coisas. E aí teve um cliente que ele bateu uma preocupação assim, alguns clientes a gente conversa mais ou menos, aí eu conversei com tal cliente no WhatsApp, eu falei, poxa, escuta, tá tudo bem por aí, porque eu tô percebendo que eu acho que tá usando menos do que você usava. E aí eu tinha esquecido que ele tinha o VAI. Ele falou, não, Emerson, por esse projeto que a gente tá trabalhando aqui, a gente vai usar mais o VAI mesmo. Então, nesses 2 últimos meses, como foi mais parado, eu nem precisei fazer muita coisa, o VAI já me ajudou. Então, perceba, o cara não precisou mexer muito no monitoramento, né, em cenários, claro que em muitos outros ele vai precisar, mas já ajudou. Então eu falei, caraca, que legal, né? Então um feedback bom que a gente acaba tendo ali de fato da resposta rápida, de todo o resumo, de todo o direcionamento que de certa forma ele vai dar. E de novo, porque o VAI seja bom também, seu monitoramento tem que estar bem estruturado, né? E aí você pode contar comigo, com a Bruna e com o chat para te ajudar a sempre melhorar teu monitoramento. Bru, pode seguir. Boa. Então, com todos esses exemplos que o Emerson trouxe para a gente consegue ver que o VAI ajuda na assertividade da visibilidade dos dados e na redução de tempo para conseguir, né, enfim, extrair os relatórios, extrair as estratégias e tudo que vocês precisarem aí no dia a dia. Esse é o VAI da Natura, como eu mencionei, então aqui a gente consegue personalizar com a logo de vocês, se for o caso, é bem legal. A gente traz alguns dados aqui relacionados ao projeto, tempo de análise, quantas informações foram analisadas, e em texto um resumo do conteúdo postado.
tudo que está em negrito significa que eu coloquei ali na minha contextualização que é importante para mim. Então, tudo que envolve a Natura, tudo que for festival ou eventos que envolvem a Natura, nome de produtos ou linha da Natura, tudo que são análises importantes para o meu dia a dia. Então, o resumo, ele já me traz uma contextualização bem legal. Além disso, a gente tem a parte da nuvem de palavras, né? Então, eu consigo entender ali no macro quais são as palavras mais mencionadas no meu monitoramento, se tem algum ponto que eu preciso de atenção, algum boicote, enfim, algum comparativo com outras marcas, se eu preciso ficar atenta em alguma questão ali do meu projeto, e uma organização de temas principais. Isso aqui é muito legal, porque além dele me dar o tema, ele me contextualiza o que esse tema tem vinculado com o meu projeto, com o meu monitoramento, o que significa essas subdivisões, tá? Exemplo de postagens desses temas, então eu brinco que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, não é só o tema ali em cima, a gente fala, olha, é baseado nessa publicação aqui, que a gente deu essa contextualização para vocês. As marcas mais citadas, então, quando a gente está falando de marca, né, a gente está falando sobre Natura, mas dentro do painel de Natura, também foi mencionada Boticário, Avon, Eudora, que claramente são concorrente direto, e aí existe um comparativo entre as marcas no contexto geral. Quais são as personalidades mais citadas? Então, aqui a gente consegue ver os influenciadores que falam sobre a marca, ou, enfim, a própria diretoria da Natura, né, enfim, para que a gente consiga fazer essa visibilidade mais assertiva. E aí a gente tem algumas visibilidades mais que vocês conseguem acompanhar direto na rede, com o link para ser direcionado. Então, publicadores mais influentes que entraram no projeto, e aí quando a gente fala de influência, a gente fala de número de seguidores em si, né? Aí, aqui logo abaixo a gente também tem os principais RTs, né? Quais foram os conteúdos mais compartilhados ali no Twitter. E a parte de postagens com maior número de interações, que aí a gente fala de manifestações, curtidas, comentários, likes, literalmente postagens com engajamento. Mas, antes de qualquer coisa, a gente também traz, que é o formato personalizado ali do projeto de vocês, as principais tags, tá? Então, vocês colocam as categorizações ali no VTracker, a gente consegue trazer essa personalização para cá, para o VAI também, se for o caso. Bru, não uso as tags, eu quero VAI puro. A gente pode ocultar essa informação para vocês também, não tem problema, tá? E aí, particularmente, o ponto que eu mais gosto desse relatório, desse resuminho, que são as divisões por rede social, né, para entender a proporção, a divisão por sentimento, então a classificação já pelo LLM, né, com uma assertividade de contextualização do que é positivo, negativo e neutro, e exemplos de postagens relacionados ao projeto. Depois de tudo isso, a gente tem uma análise geral, né? Então, por que um sentimento em específico foi predominante? Quais são as próximas recomendações? Quais foram os fatores que influenciaram essa sentimentalização? Tudo de forma direta no resumo ali, para vocês já, enfim, se atentarem com algum ponto ou até mesmo darem destaque para alguma ação que foi feita para aquela marca ou para aquele projeto em si, tá? E a gente ainda consegue colocar alguns pontos de atenção para as próximas análises. Então, se for um resumo, né, uma análise mensal ou uma análise semanal, a gente já consegue integrar e, olha, dá uma olhadinha nas reclamações de atraso de entrega do produto, então tem reclamações relacionadas ao atendimento online, a gente já consegue ter uma visibilidade ali sem precisar entrar no VTracker, ir na listagem de ocorrência, pesquisar quais foram os principais temas, eu já tenho ali isso preparado na palma da minha mão. E, como um diferencial, pensando em marca, a gente também tem um resumo dos concorrentes. Então, a gente consegue ver os principais concorrentes mais citados. Então, tem uma análise da Boticário, uma análise da Avon, uma análise da Granado, por exemplo, uma matriz SWOT falando sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e algumas dicas de melhoria pensando no mercado, né, no formato de social listening da comunicação digital em si. É um relatório bem completo, tá, pessoal? Bem completinho. Mais uma vez, vocês podem personalizar, tirar coisas que vocês acham que não seja tão interessante para as entregas de vocês, incluir informações que talvez seja mais importante ali para a entrega de vocês, e tudo isso em conversa com o gerente de contas, né? A gente tem uma abertura muito legal para que atenda literalmente a demanda de vocês. Beleza, gente? O legal também, né, Bru, porque tem até algumas versões ali com gráficos, né? Que você pode colocar e tudo mais, tem uns que tem gráfico de sentimento, é bem legal. O que eu gosto sempre de frisar, cara, no VTracker, assim, de verdade, é que a gente tá sempre em movimento no sentido de, poxa, a gente ouve muitos clientes, então
ontem mesmo eu tive um papo com a Bru sobre algumas coisas que a gente acha que pode ser legal, não pode, a gente sempre vai tendo uns papos com a equipe internamente, falar, pô, isso aqui seria interessante, isso aqui talvez não, e vai vendo o que é possível dentro das possibilidades de incluir, então isso acho que é muito legal do time V-Tracker como um todo. Então, por enquanto, isso é uma das possibilidades, mas pode ser que daqui 1, 2 meses ainda tenha mais coisas que a gente colocou aqui dentro. Né? Tem coisa que a gente está pensando que a gente espera que a gente consiga se não colocar, mas eu sempre gosto de colocar esse ponto aí. Posso só fazer um adicional aqui? Por favor. Nós temos aqui dentro do marketing um VA Insights, que a gente chama. Então, geralmente, quando a gente tem alguns assuntos em alta, como foi na Black Friday, tivemos também sobre metanol, sobre o FELCA, sobre a parada da diversidade e diversos outros assuntos, Monjaro, né? Então, nós temos esses materiais, assim, e aí, geralmente, a gente disponibiliza para vocês. Vocês entram ali na LP, preenchem e recebem no WhatsApp de vocês ou no e-mail, enfim, como preferirem, esse material. Então, fiquem sempre de olho nas nossas redes sociais, assim, que sempre tem coisa legal lá para adicionar para vocês, né? Alguma análise e tudo, para vocês usarem no dia a dia de vocês, de análise de marca. Vou deixar até aqui a LP do VAI para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo. E fiquem à vontade também em entrar em contato, tanto com a Bru, com o Emerson, comigo também, estou sempre por aqui. Exatamente. Para quem é novo, né, quem não faz parte da base de clientes, pode entrar em contato com o time comercial também. Eles super conseguem apresentar aí para vocês essa funcionalidade e integrar com a necessidade de vocês. Beleza, gente? Bom, queria entender se tem alguma dúvida, alguma pergunta. De antemão, já agradecer para quem ficou aqui na conversa até o momento. Mais uma vez, os nossos contatos estão super à disposição aí para vocês, se vocês precisarem, enfim, tirar dúvidas, conversar, perguntar sobre VAI, VFest, coleta de TikTok, a gente está mais do que à disposição para atender essas perguntas de vocês. Mas, eu sei que a gente vai respondendo algumas coisinhas no decorrer da conversa. Se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Boa, Beleza, Gabi. Não, pode deixar. Vou mandar mensagem para falar sobre TikTok, maravilhoso. Obrigada, Luísa, obrigada mesmo, viu? Um prazer te receber aqui. Obrigada, Léo. E, gente, se não tivermos dúvidas, eu queria chamar o Léo para falar um pouquinho de VFest, bem rapidinho, assim, só porque ele é o dono do produto, né? E seria muito legal, né? O criador do produto, falar um pouquinho para a gente como é que foi essa construção. Obrigado, Camis. Bora. Estamos aqui, né? Obrigado aí, parabéns pela live. Eu não tenho esse carisma e espontaneidade que as meninas, e principalmente aí o Emerson tem, mas vamos lá, né? O VFest, acho que ele é muito importante como ferramenta de coleta. Acho que levantaram aqui vários pontos interessantíssimos dentro de possibilidades de uso. Testar query, dar uma olhada no que aconteceu, no que está acontecendo, sem necessariamente coletar os dados ou interpretar esses dados ali de uma maneira mais pesada. Eu tenho uma visão, eu tenho um cheiro, vamos dizer assim, do que está acontecendo naquele determinado tema. Isso eu acho muito legal. Então, assim, a gente tem uma infinidade de dados ali, né? Todo dado que a gente coleta, óbvio, desde que o dado seja público, desde que o dado a gente tenha permissão para armazenar esse dado ele é armazenado, vamos dizer assim, coletivamente, né? Então, e isso é exposto via VFest, né? Então, é legal que a gente tem várias agregações, vários insights que você consegue tirar desse dado. Tem até a pergunta que teve aí, desculpa, não vou lembrar quem fez a pergunta, mas se tem como eu puxar isso para o meu monitoramento. Então, claro, é interessante, você teve uma visão do que aconteceu, do que está acontecendo ali naquele determinado assunto, agora eu quero interpretar ele com a minha ótica, né, com a minha sentimentalização, com a minha adição de tags, enfim, com a visão que eu tenho sobre aquele tema, o que o meu cliente quer sobre aquele tema. Então, assim, isso a gente está produzindo, né, estamos na fase de testes ainda, para fazer esse tipo de integração, a gente entende a necessidade disso, e acho que em breve, provavelmente na próxima live aí, acho que o pessoal já vai poder
liberar isso para vocês, né? Já está em testes aqui internos e tá funcionando bem legal, tá? Então, assim, acho que de VTest teria mais alguma coisa, alguma pergunta? À vontade, tá? Acho que é isso. Obrigada demais, Lauzita. Imagina, imagina. Obrigada, Léo. Aí, pessoal, só reforçando, né, principalmente para os clientes, mas também para não clientes, nós temos o blog, nós temos a Academia VTracker, que tem diversos tutoriais. Vou deixar aqui também para vocês o link. A Academia VTracker, ela é mais voltada para usabilidade, para tutoriais, e nosso blog, ele é bem importante, principalmente para os clientes aí, para pegar dicas de como usar a ferramenta, né, de como usar o social listening a seu favor aí. Então, a gente sempre tenta mesclar muito isso, né? A parte educacional, para você saber o que está fazendo ali e olhar com o olhar certo, mas também a parte operacional de você clicar nos botões certos e conseguir fazer a sua análise, a sua estratégia ali, ser muito aprofundado e você usar muito a ferramenta para te ajudar no dia a dia. Esqueci de algo? Tudo certo? Eu queria, Tudo na verdade, só, acho que aproveitar o negócio do suporte e tal, do blog, um negócio que eu fiquei sabendo essa semana ali, tal, até conversando com a Bru, que eu acho, eu vou só para compartilhar, não sabia, mas eu acho que isso é muito legal. Tem o... É bem recente, eu acho que é recente, Bru? Aquele negócio da ajuda? Deixa eu compartilhar aqui, é rapidinho, coisa rápida, coisa boba. Deixa ele, peraí. É rapidinho. Deixa eu entrar aqui no Além de ter muitas novidades, né? Socorro. É que eu não sabia disso, tá? Eu falei, caraca, eu tenho esse negócio. Agora, quando você entrar no suporte aqui, deixa eu fechar. Você vai entrar no suporte, né? Aí você tem, a depender, né? Você tem o botão ali de... Se você estiver no chat, ele vai ter um botãozinho para você voltar para trás. Aí você volta, você vai ter essas opções. O chat aqui para você iniciar um novo chat, ok? E o botão ajuda, que aí você pode pesquisar artigos. Aí você quer, quero lá colocar o TikTok. Aí já aparece aqui, tá vendo? Olha que legal, que maravilha, ó. O DM que a gente falou. Não sei o que lá do VFest. Não tem problema não. Aqui, ó. Aqui também, entendeu? Então você já consegue entrar rapidinho. Pô, eu achei show de bola, eu não sabia. Pô, quero reautorizar minha conta, esqueci. Aí, poxa, não tem problema, reautorização de contas. Já tá aqui, facinho, chuchu, belezura. Então, eu achei maneiro, porque eu não sabia. E aí eu descobri esse já achei barato, cara. Então... A Gabi já compartilhou falando que vai economizar o tempo do Alex, já. Mas achei muito maneiro, eu não sabia disso, eu descobri essa semana, por isso eu não sabia se estava há muito tempo, e se eu não sabia, eu acho que tinha, por exemplo, alguém que não sabia também, então acho que eu vou aproveitar a oportunidade, tá? Perfeito. Mas e pessoal, isso, tem muito de olho. Bru, se você puder compartilhar só a última parte ali da apresentação, Claro. E a gente tem nossas redes sociais, nossas newsletters, blogs, posts, tudo para ajudar vocês. Sugiram também, né? A gente tem ali tantas mensagens de LinkedIn, de Instagram, podem falar com a gente também, fiquem super à vontade para sugerir o que vocês querem saber, o que vocês sentem dúvida. Enfim, estamos super à disposição para fazer que vocês usem melhor a ferramenta. E para quem não conhece ainda, entendo também a importância do social listening, né? Eu sempre brinco que eu gosto de espalhar a palavra do social listening por aí, e o VTracker me ajuda muito nisso de a gente juntar, né, o operacional com o estratégico e conseguir fazer operações incríveis para os nossos clientes. Fiquem super à vontade, muito obrigada pela presença, e logo a gente vai ter mais papos como esses, mais convidados, e obrigada de novo, Bru e Emerson. Eu que agradeço, Cami, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Nos vemos na próxima, com certeza, e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Um beijo, gente. Boa semana para vocês. Boa semana, gente. Um grande abraço. Beijo. Para.